Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre um documentário, tá, gente? Um documentário de arte, tá? Intitulado Picasso, um rebelde em Paris. É um documentário feito pelo Museu do Picasso em Paris, tá, gente? Você vê que é um documentário bem didático, que vai falar da carreira, né, desse pintor, né, desse artista plástico, né, reconhecido mundialmente, né, na história da arte, coisa e tal, tá? Mas você vê que é aquela coisa bem didática mesmo, né, que o museu está produzindo, né, para atingir o grande público, para ser exibido em escolas, né? No Festival Varelux do ano passado teve um documentário semelhante, tá? Intitulado 1874, o Nascimento do Impressionismo, se eu não me engano, o título era esse, tá? E você vê que era também um documentário meio que feito sob encomenda, né? Mais para essa divulgação mesmo, mais para atender esse grande público, coisa e tal, tá? Para ser passado em escolas, para o grande público poder assistir esse documentário a ser exibido nos museus. A gente percebe que o documentário, esses dois documentários têm meio que esse quê aí. Agora, isso não diminui em nada, tá? Esses dois documentários, muito pelo contrário, né? No caso desse documentário do Picasso, né? Lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui, tá? Eles fazem uma análise bem completa e detalhada da vida dele, falando todas as virtudes dele, mas também falando de muitos defeitos, né? Por exemplo, a forma como ele se relacionou com as mulheres que ele teve na vida dele, que foi uma forma extremamente tóxica e destrutiva, né? Para as mulheres, né? No caso, né? E o filme deixa isso muito bem citado, muito bem falado, né? Teve dois casos na vida dele, de duas mulheres, né? Que depois acabaram se suicidando, inclusive, né? Por causa dele, né? E o mais interessante aí é você perceber que novamente você tem aquela discussão, até que ponto, né, a obra de um artista tem que ser cancelada pelo fato dele não ser um bom ser humano, né? Isso daí também é questionado no filme. É muito interessante você ver que muitos dos depoentes do filme são mulheres, né? Mulheres que têm ligação com a obra do Picasso, que fazem parte da administração do museu, que são feministas, tá? Mas elas sabem separar, né, o artista, né, do homem, né, no caso, né, e não cultuam essa cultura de cancelamento, né, no caso dele, tá? Então é interessante você ver isso. O filme ele vai focar muito mais a trajetória do Picasso em Paris, quando ele chega a Paris com 20 anos, né, que ele vai viver num bairro da França, né? Vejam só que coisa interessante, num bairro da França que era, vamos dizer assim, um bairro de subúrbio, um bairro de prostitutas, de ladrões, de gays, coisa e tal, que é justamente, gente, o bairro de Montmartre. Olha só que isso, né? Quem conhece Paris, tá? Você tem a igreja, você tem uma avenida em Paris, onde tem o Moulin Rouge embaixo, né? Que é o local lá dos shows, né? Dos shows eróticos, né? Coisa e tal, que hoje é um ponto turístico de Paris importantíssimo, né? Essa avenida, inclusive, tem várias sex shops, né? Tem o Museu do Erotismo, né? Realmente, né? Paris transformou, né, esse submundo, né, num ponto turístico. Olha só que interessante isso, né? E aí você logo ali tem uma escadaria, né? Nessa avenida tem uma escadaria que vai dar para a igreja de Sacré-Cœur, né? Do Sagrado Coração, né? Que é uma igreja lindíssima, diga-se de passagem. E atrás de Sacré-Cœur tem o bairro de Montmartre, né? Que é o bairro dos pintores, o bairro da boemia, né? O bairro das prostitutas, dos gays, coisa e tal, né? Dos marginais, coisa e tal. Mas hoje é um ponto turístico que bomba pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, aquele filme do Gene Kelly, Sinfonia de Paris, ele começa mostrando, né, essa praça que tem atrás da igreja de Sacré-Cœur de Montmartre, né? E aí, Picasso, ele frequentou, né? Ele era de Montmartre ali, né? Na época que Montmartre era a parada barra pesada da coisa, né? E outra coisa também, além disso, né, o Picasso era um espanhol que vivia em Paris, né, e você tinha toda uma série de preconceitos, né, contra estrangeiros, a arrogância parisiense ali por excelência, né,
sendo altamente preconceituosa contra os estrangeiros também, e o Picasso teve que enfrentar muito isso, mas o Picasso ele chegou decidido a conquistar Paris, tá? Decidido a conquistar o espaço dele nas artes plásticas, porque ele sabia do potencial dele e da, vamos dizer assim, e da capacidade dele de ser um gênio, vamos dizer assim, como as pessoas falam, né? E o legal do filme é que o filme ele mostra, né, em quadros, né, gente, o Picasso deixou 200 mil obras, vejam só a capacidade de produção desse cara, né? E eles começam justamente com a parte da fase azul, né? Que todo mundo, os críticos do Picasso falam assim, ele faz aqueles desenhos tudo torto, não sei o que, aqueles desenhos horríveis que qualquer criança de 10 anos sabe desenhar, né? É gente que não conhece, né, a obra do cara, né? E aí você vai ter a fase azul, que é anterior a essa fase cubista, né? E essa fase azul, os quadros eram, vamos dizer assim, esteticamente, né, mais bonitos para essas pessoas que têm a cabeça mais no classicismo, né? No classicismo, né, da arte, né? E aí o que que acontece? A gente vai ver ele retratando muitas pessoas ali, ele retratando a vida circense, ele retratando os amigos, né? Ele mostra, inclusive, um caso ele fazia retratos de amigos, né? Teve um amigo dele, inclusive, que era artista plástico, que acabou se suicidando. Ele faz uma pintura do cara morto no caixão, né? Tem umas coisas, assim, impressionantes, né? E aí você vai vendo, né, a trajetória, né, do Picasso, a forma como ele vai chegando, né, e obtendo os seus primeiros mecenas, né, a família Stein, né, os irmãos Stein, né, Gertrude Stein e outro Stein, agora não me lembro o nome, tá? E aí o que acontece? A gente vai vendo essa trajetória da vida dele, depois chega essa parte mais pesada dos relacionamentos amorosos dele, né, que realmente ali a gente vai ver os defeitos dele como ser humano, né? E como essas coisas também, né, vão para sua obra, né? Onde você tem, por exemplo, a figura do Minotauro, né, a figura que é uma figura masculina alfa por excelência, né, o que ele era, né, ele era um homem da sua época, um macho alfa extremamente machista mesmo, né, no caso da sua época, né, e o Minotauro ele representa muito bem isso, mas também mostra a parte dele onde ele era um cara que era radicalmente contra a guerra. Aí vemos Guernica, né, por exemplo, né, ele sendo explicada, sendo analisada, né, e também se falava que o Picasso era um cara de personalidades múltiplas, mesmo que ele tivesse esses defeitos como homem, como macho alfa machista, esse negócio todo, né, ele também poderia ser uma pessoa muito terna, uma pessoa muito doce, né? A ponto de fazer desenhos para crianças pequenininhas, esse negócio todo, né? Então ele era um personagem multifacetado, né? O documentário também fala muito disso. E o próprio documentário também fala de como o museu foi concebido, né? Que era uma casa enorme, né? Uma casa particular enorme, gigantesca, uma mansão mesmo, bem palaciana mesmo, tá? Onde as 5 mil obras do Picasso foram, vamos dizer assim, colocadas ali nessa grande mansão, tá? Que vai ser o museu dele. E foi um projeto que teve participação muito atuante do Picasso antes dele morrer, né? Então, quer dizer, é um museu que foi meio que concebido e desenvolvido também com a ajuda dele, né? Então, é um documentário que também fala do museu um pouco, né? E aí você já fica com uma curiosidade danada, né, de visitar esse museu, né? Se um dia a gente tiver a chance de ir a Paris de novo, que eu não sei se isso vai acontecer na minha vida novamente, tá? Mas hoje em dia tá muito complicado isso, né? Mas de qualquer forma, tá, gente? Fica aí a sugestão para quem for a Paris, né? Quem tiver essa chance de ir a Paris, aí de conhecer, né, o Museu do Picasso em Paris, tá? E o documentário, e se não der para conhecer, o documentário tá aí à disposição de vocês para vocês assistirem, né? Espero eu, né? De repente pode estar no canal desses de arte daí, do MUBI da vida, né? Coisa e tal, no canal fechado de arte, coisa e tal, né? Ou então, de repente, sei lá, eu sempre penso no YouTube, num torrent da vida também para correr atrás disso, tá? Perdão, gente. De qualquer forma, tá? Fica a dica aí, tá? E é um excelente documentário, muito didático, diga-se de passagem, né? Que é a intenção dele mesmo, tá? Sobre o Pablo Picasso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.
Le musée Picasso à Paris nous permet de parcourir d'une seule traite le long voyage de l'artiste. Peut-être l'artiste le plus important du XXe siècle. Picasso. Picasso a été élevé comme un petit prodige. Et quand il va à Paris, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il n'est pas du tout le premier. Complètement réinventé son esthétique. Always willing to try a new idea. Todos nos chocamos con Picasso. It's almost like epiphany. Il dévore tout ce qui passe à sa portée. Es algo masculino-femenino en su obra. C'est un homme qui porte des masques. Comme Harlequin. Il est insaisissable. Une incroyable puissance créatrice. Hay algo en Picasso que inquieta. C'est un cannibale. Paris était une ville aussi, une ville double. Picasso a toujours dit « Donnez-moi un musée, je le remplirai ». Toujours en lutte entre deux pulsions. Il est lui-même la peinture incarnée. Où se situe la frontière entre le génie et la biographie? Et surtout, peut-on séparer l'artiste de l'homme?